vai deitar o lixo, já tem que pensar naquela pessoa que vai comer no lixo. Nós não teríamos necessidade disso. E deixa-lhe dizer que, na minha opinião, talvez pode ser uma opinião contrária à de muita gente, na minha opinião, a subida em si do preço do petróleo não é o problema. Porque, de facto, o Estado não podia continuar a subvencionar, mas a minha questão é o que se faz com o excedente do petróleo. Os superávit, conforme anunciamos orgulhosamente várias vezes. O que é que se faz com esses elementos? Por que isso não se reflete na vida do cidadão? Companheiro Benedito, acredito que tem ali um corte, mas pronto, a querida Bela Fonte retornou. A criança criava um bloqueio na comunicação. Ok. Querida Bela Fonte, nós realmente estamos aqui a refletir, estamos aqui o grito de socorro do quanto já é consequência. Nós aqui já estamos na consequência. Porque quando alguém sai de sua casa, um maior de idade, sai de sua casa e saquear, nós já estamos em presença, já estamos em presença de consequência. Não? E desta feita, o que é que deve ser feito para ultrapassarmos a isso? O querido Benedito já falou que tem que existir diálogo e deve haver um pronunciamento com urgência do chefe do executivo. Estamos a falar do presidente da República, e até o momento não há nenhum pronunciamento, porque muitos programas não estão em direto, muitos programas não estão em direto, e de certeza, afinal, o que deve ser feito, porque o cenário não está fácil. Isso faz-me lembrar em 90, em 91, 98. Afinal, o que é que deve ser feito? Porque já estamos na consequência. Agora, estamos na consequência, como ultrapassar? O que deveria ser feito? Já estamos na consequência. Já estamos a nos molhar. Sim, querida Bela Fonte, não consigo lhe ouvir. Abra o microfone. Ok. Já estamos na chuva, agora o que é que deve ser feito? Já estamos nas consequências. Estamos sim. E é lamentável que a situação chegou até a esse extremo. É lamentável mesmo. E eu também apoio com a ideia do Benedito de que deve haver sim o diálogo. Mas a questão que não se cala é: será que há abertura para diálogo? Porque essa questão do diálogo não é de hoje. Eu disse anteriormente que a população já muitas vezes deu indícios a o que está a acontecer hoje. De forma direta, de forma indireta, mostrou a insatisfação do que o país está a viver. Porque nós já chegamos numa situação extrema mesmo. E quem devia dialogar, muitas vezes, não faz de forma eficaz. É só olharmos para todos os discursos que já foram promovidos por quem tem pelo presidente nesse caso. Muitas vezes não tem suprido as necessidades daquilo que no princípio do mandato prometeu. Vamos olhar para os tais 500 empregos que ele muito bem disse. Se até hoje tivéssemos, por exemplo, indícios de 300 mil empregos, por exemplo, penso que hoje já estaríamos mais ou menos a olhar para um país promissor. Podia até prevalecer essa questão da fome, um pouquinho de pobreza e a subida tal, mas se tivéssemos minimamente estáveis, talvez não chegaríamos até aos extremos que estamos hoje.
As outras vezes que o presidente saiu para falar para a nação foram mais insultos do que outra coisa. E o cidadão ouvia tudo aquilo. Se fizermos a leitura de como é que está a situação política do país, hoje é muito mais fácil ver uma criança de 10, 15 anos para baixo a falar política, o que não se via nos anos anteriores. Quem dá primazia a isso? De certeza que é um instrutor. Há um instrutor por detrás disso. Hoje, é agora normal em todos os cantos ver lamentações de pessoas que dizem que a situação do país não está bem. Mas em discurso, o presidente não traz exatamente aquilo que deve ser as soluções. Eu apelo ao diálogo, sim, mas é importante também chamar aqui a atenção a quem nós queremos dialogar. Será que ele está disposto, está aberto a um diálogo depois desse todo o tempo que passou para que tecesse uma comunicação que favoreça tanto a própria governação, ao próprio governo, quanto à própria população? Será que nessa altura ele estará disposto a ouvir todas aquelas mágoas que andou a criar no coração do cidadão o tempo todo que foi discursando? Será que ele estaria disponível a ouvir todos que estão preparados para ele? Porque essas manifestações são exatamente a resposta daquilo que ele foi plantando no coração de cada cidadão. Hoje, quem tem esse prazer de vandalizar um bem público é porque alguém ensinou que deve ser por essa via a vandalizar. Não estou aqui a incitar que deve haver a vandalização, mas é fruto daquilo que tem se assistido diariamente no país. Muitas vezes nós já chamamos a atenção. A questão da educação no país era prioridade. Muitas vezes nós já falamos que devíamos fazer isso, aquilo, para que haja uma educação de facto. Mas o próprio Ministério da Educação há anos que vem adiando uma educação de facto. Hoje o que é que se vê? Aumento de propina. Por enquanto devia haver outros mecanismos para exatamente garantir a educação no país todo. Depois, qual é o resumo que se faz? Andamos a criar os cidadãos que temos hoje. É de lamentar, mas para mim ainda havia, é mesmo o diálogo. E as pessoas que devem dialogar devem estar dispostas a ouvir e fazer leitura dos tempos. Ser mesmo claro, a realidade está crua, está nua. Então devemos ter coragem de ouvir exatamente aquilo que se está a passar para procurar resolver, porque nós estamos abertos para opinar o que se deve fazer, porque nós nos conhecemos e o próprio presidente sabe exatamente o que deve fazer para amenizar essa situação. Se até o momento ele se encontra calado, só há aqui duas saídas: ou está satisfeito com o que está a acontecer, ou no mínimo ele é uma pessoa muito sei lá, aquém dos problemas que se está a passar, não se consegue compreender. Companheiro Benedito, já estamos nas consequências. O que deve ser feito? Está-se a falar muito de diálogo. Quem é a pessoa que pode mediar esse processo? Pronto, aqui em Angola, quem deve mediar? Porque acredito que deve existir um mediador. Bem, numa casa, eu estou ouvindo um feedback muito comum. Não sei porquê, mas parece haver alguma interferência. Agora, acho que passou, não? Acho que sim. Agora sim. Eu penso que a primeira responsabilidade do titular do Poder Executivo, como pai da nação, e aliás, acrescento mais, ele diz que é servidor. E quanto servidor tem que ir ao encontro do patrão, chamar o patrão e dizer assim, bem, o que se está a passar? E ele tem meios de como fazer isso, tem as instituições, repito, não faça por uma instituição pública, crie uma comissão de diálogo. O primeiro passo vai ser esse para a solução do problema. Criar uma comissão do diálogo e criando esta comissão,
o presidente vai poder ouvir em primeira mão os problemas, de facto, e ouvir também que possíveis soluções. Ao nosso ver, as soluções estão ali, são vistas. E até porque isso é um chamariz, é uma antecâmara do que pode vir a acontecer em 2027, caso as instituições não cumpram o seu papel. Há um conjunto de organizações como organizações, penso que Podemos, há uma outra organização, Podemos não, a organização do LUAT, há uma outra organização, as organizações... Sim, do lado sim, o nome foge-me na mente, mas mudei, acho que sim. Ok, eu acho que eu mudei. E outras foram remetendo um conjunto de propostas importantíssimas à Assembleia Nacional, às instituições do Estado, para que o Estado olhasse para elas, para essas instituições, encontrasse nela algo de proveito para evitar o caos. Se tivessem sido ouvidas, seguramente que algumas, do ponto de vista econômico, teriam evitado que o que está a acontecer agora tivesse a acontecer. E aqui nos leva a refletir, será que esteve certo a medida de Adalberto Costa Júnior em 2022, quando pediu serenidade? Agora, pensemos nisso. Se nesta altura, do povo para o povo está assim, imaginemos em 2022, se chamasse a responsabilidade para ir às ruas e tal, hoje a culpa teria sido de um partido político. E aqui, no que está a acontecer hoje, não tem a mão de nenhum partido político. O que quer dizer que estamos a viver as consequências de políticas mal aplicadas, da falta de diálogo, mas também a solução, ainda há solução, e a solução passa pelo diálogo franco e aberto, pela criação de instituições, a criação de escolas, a criação de centros de recreação, porque o número de crianças que se viu aí é muito grande, é muito grande. E veja que maior parte do número de mortos que se aventa não tem maiores de 30 anos. Na sua maioria são jovens e adolescentes. E se são jovens e adolescentes, quer dizer que é essa juventude que andamos aqui a pregoar como futuro da manhã, que anda marginalizada. E essa população que anda marginalizada, na sua maioria adolescente, que devia ser o garante, entre aspas, do futuro, não é? Porque depois a juventude é o futuro, a juventude é o futuro. A juventude é o futuro quando? Quando é que esse futuro vai chegar se a juventude é hoje? Ok? Então, penso que a solução passa por isso que eu disse. Um diálogo franco e aberto através de uma comissão de diálogo criada. Não é o CNJ. O CNJ já provou que tem interesses partidários, tem interesses pessoais. Não é o Ministério da Juventude e Desporto, mas é uma comissão criada pelo próprio Ministério da Juventude e Desporto, se calhar membros da juventude, igrejas, pessoas da sociedade civil, criar, por exemplo, chamar um Tony Nzinga, chamar pessoas que não estão interessadas na assunção do poder político, da assunção do poder político, para serem intermediários desse diálogo entre o Estado, entre o titular do Poder Executivo e a população e várias organizações que compõem estes grupos de pressão. Por meio disto, depois de conversar abertamente, identificar os pontos de fratura, os pontos fraturantes e propor, ouvir dessas pessoas as possíveis soluções, e o Estado, ou seja, o Estado, na pessoa do titular do Poder Executivo ou do seu representante, dizer assim: até aqui podemos, sim, mas até aqui não podemos, mas justificar, olha, até aqui não é possível por causa disto, isto e aquilo, mas nos comprometemos a trabalhar junto para talvez aqui encontrar um mecanismo aqui e acolá. Porque pense comigo, não é normal que o presidente da República entre aspas, coagido pelos seus assessores a aceitar um amistoso que, a ser verdade, com aqueles valores tão exorbitantes, quando uma estrada do Calemba 2 a Viana custa muito menos do que isso.
Não é normal que o presidente pague um amistoso para a Angola e a Argentina quando está a faltar antibacilares num centro de saúde do Capalanca. Quando um centro do Capalanca tem que transferir um paciente para um hospital de renome, porque falta apenas balas de oxigênio. Quando um hospital de renome recém-criado não tem rampas de oxigênio, que custariam muito menos do que isso. Sinceramente, esta gente, esta população, frequenta os hospitais e quando se depara com situação daquela, depois começa a compreender que o problema não está no médico, não está no enfermeiro, o problema está na falta de condições que o enfermeiro, que o hospital tem. Então, a primeira oportunidade que tiver de se revoltar, vai se revoltar. Há uma criança que só quer uma oportunidade de ter um brinquedo, oportunidade de ter uma papa. Como consequência, vê nisso a oportunidade, entra para uma loja e olha para um pacote de chocapic e diz: só quero provar, nunca provei isto, quero provar. E sai da loja com um pacote de chocapic e vai tão feliz como se tivesse ganho na lotaria. Isso aqui é para nos chamar à reflexão. Então, este grupo de diálogo é muito importante. É tão importante, que seguramente o presidente vai ouvir o que não ouviu por meio das instituições que ele tem, porque essas instituições embelezam os relatórios que levam ao presidente da República, e o presidente da República não tem a noção real do país, não tem a noção do país real. Não sabe que a gente ainda a comer no contentor de lixo. Não sabe. Sim, aqui junta-se agora o companheiro Helder está fora de Luanda. Companheiro Helder, consegue ouvir-nos? Acredito que está a ter problemas. Ele queria dar-nos uma informação também do AMBO. Queria dar-nos uma informação do AMBO e pronto, o sinal dele não está a facilitar. Não está. Não sei o que está a se passar hoje, não está a facilitar o sinal do companheiro Helder. Ok, acredito, vamos lá cá ver se ele consegue essas horas entrar. Sim, vamos lá, qual é a nova que tem a passar a nós essas horas? Companheiro Helder, estamos no grito de socorro. Qual é a nova? Companheiro Helder, qual é a nova que tens a nos passar agora? Eu estava... Como a minha rede está muito baixa, mas não sei se conseguem me ouvir. Perfeitamente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que, doutor Terêncio, primeiro, boa tarde a todos. Irmãos angolanos, irmãos angolanos e de Cabinda Cunene, do Mar Leste. Dizer que o irmão que acabou de falar sobre a situação que se passa no nosso país, sobretudo em Luanda, eu acho que o irmão falou tudo. Falou tudo, me tirou todas as palavras da minha boca, porque eu sou da área de saúde também e vivo essas realidades todas que o irmão acabou de falar. O irmão tirou-me todas as palavras da boca, frisou muito bem, bem detalhado. Na verdade, nós estamos numa condição bastante triste, mas o que me põe mais triste ainda, talvez acrescendo só o que o irmão disse, é que a situação, o silêncio dos dirigentes me preocupa. O silêncio dos dirigentes preocupa as pessoas, preocupa. Porque esse povo, parece mentira, esse povo quer ouvir a voz de um dirigente. A voz do pai da nação a dizer: calmem, vamos fazer alguma coisa. Porque no fundo o que o povo tem é mesmo fome. E é vergonhoso quando o nosso filho em casa foi apanhado a roubar comida na casa do vizinho. É porque eu, pai, não estou a conseguir dar comida ao meu próprio filho.
Então é uma grande vergonha quando até alimento, coisa prioritária, nós não conseguimos dar para os nossos filhos. É duro. E se essa gente que nos governa, não vir a público humilhar-se um bocadinho, falar, dialogar, conforme o irmão acabou de falar, dialogar com o povo, usar fóruns próprios com o povo, isso pode se tornar um caos. Angola pode se tornar um caos. E vão querer vir dizer que são aproveitamentos políticos, enquanto que não é nada disso. O povo está mesmo saturado, o povo está mesmo com a barriga vazia. Não significa que não é intelectual. Há pessoas que são intelectuais que estão a ir aí. Tem o seu ensino médio feito e tal, mas às vezes anda com carro de mão para conseguir comida, para conseguir alguma coisa para se alimentar. E não é normal num país em que nós estamos com o seu médiozinho da educação ou da saúde, não tem emprego. Pelo menos lhe põem no hospital a fazer compressas, a cortar compressa para as feridas, ok. Essa gente que fica aí por baixo das pedonais, é arranjar emprego para eles, é arranjar fazenda. Será que essa gente vai negar colocar-lhes numa fazenda para trabalhar e ter salário? O governo não consegue criar cooperativas agrícolas para minimizar a situação econômica dos nossos irmãos. Não consegue minimizar a situação governamental. Porque o povo está mesmo cansado. Vão querer vir porque são questões... Porque não é nada. Eu, por exemplo, estou fora de Luanda, estou a acompanhar tudo nas redes sociais, mas aquilo que é a minha avaliação é que se o top do país, a elite do país, não vier divulgar, não vier dizer alguma coisa aos nossos irmãos ou a nós próprios, porque nós também estamos a fazer a nossa luta, né? O facto de estarmos aqui com o doutor Terêncio com este programa, é alguma luta que está a fazer, é alguma coisa que está a fazer. Eu vi um programa de gênero antes de ontem, quando eram 22 horas no doutor Vítor Hugo Mendes. Estava o doutor Vítor Hugo Mendes, estava o doutor Paquice. É um programa bonito, muito bonito. E é uma boa coisa aí, devemos agradecer, porque as pessoas estão a fazer alguma coisa para Angola. As pessoas estão a ficar atualizados com tudo o que se passa. Então, é de agradecer que o doutor Terêncio também está a lutar, está a fazer a sua parte. Estamos todos aqui, não estamos lá dentro, na linha da frente, mas estamos todos aqui para dar o nosso máximo. E estamos com empatia desse povo todo que está aí em frente disso. E se, na verdade, o governo não vir à tona, isso até pode ser toda a semana. Pode ser que na quarta-feira o programa dos taxistas pode se alastrar. Além de, em vez de terminar o prazo, não termina o prazo, mas avança para além ou para a semana toda, porque a situação não está para menos. E é importante que as pessoas venham e digam: meu povo, nós precisamos conversar, precisamos dialogar, porque as armas não vão falar mais alto. O povo não tem medo de armas. E onde há povo de verdade, as armas não pegam. Vai morrer alguns, mas as armas não pegam. E ontem houve surpresas, aquilo são surpresas. Apanharam o nosso exército e, aliás, a nossa polícia econômica de surpresa. Não contavam com o que aconteceu ontem. Ninguém contava. Agora que vão mostrar músculo, vão procurar aí o povo. Mano Palanga. Estamos juntos nessa, doutor Terêncio. Mano Palanga. Sim, ele está linha, tem linha. Bem, eu acabei ficando com o telemóvel desligado e vou aqui no telemóvel da esposa. Bem, para dizer o seguinte, primeiro é importante, eu não fiz ainda e vou fazê-lo agora, é importante condenar de todas as formas todo o hábito de vandalismo, ok?
a todos os custos, a todas as formas, reprovável qualquer ato de vandalismo, de aproveitamento de qualquer cidadão. Meu irmão, Belarmino, né? Permita-se Belarmino, o melhor vandalismo é aquele. O melhor vandalismo é trazer aquela equipa de futebol que vai levar milhões e nós aqui estamos a ver poeira. O melhor vandalismo é aquilo que disseste, que os hospitais estão sem medicamento, os professores estão em linhas logísticas a trabalhar e a passar em dificuldades difíceis. Esse é o melhor vandalismo. Eu concordo com o Mano, mas estou a dizer o seguinte. Eu, quando estou a condenar qualquer ato de vandalismo, precisamos perceber que, dentre os que viram os seus bens vandalizados, há indivíduos que usaram do seu parco dinheiro, ganho com sacrifício, para investir e para criar emprego. A estas pessoas nós estamos solidários, porque infelizmente são vítimas de políticas mal aplicadas de um Estado totalitarista. Nós estamos solidários com esses irmãos e condenamos de facto o saque desnecessário dos bens públicos e privados. No entanto, e porque o presidente da República tem certeza que vai ter informações, e se notarem bem o número de interferências que estamos tendo aqui, é porque os serviços estão a acompanhar essa live. Então, é preciso dizer o seguinte, estão. É preciso dizer o seguinte, condenamos a todas as formas, todos os atos, mas não retiramos a responsabilidade ao titular do Poder Executivo. Aqui, o único responsável por tudo isso é o presidente da República. Eu sou profissional de saúde enquanto humano é. Eu trabalho há 20 anos como funcionário, mais de 20 anos como funcionário do Ministério da Saúde e conheço a realidade. E pelo Ministério da Saúde já andei um bocadinho pelo país afora. E conheço a realidade, não só da saúde, mas como da educação. Infelizmente, falta vontade política de quem governa. E é a altura dele vir a público e dizer assim, companheiro Adalberto, peço desculpa, em 2022, se eu tivesse te dado ouvido, talvez não teria acontecido o que está a acontecer agora. Eu também queria que falar, há pouquinho o Benedito disse que estão a trazer informações erradas ao presidente. Eu creio que o presidente ele está par e passo da situação que se passa no país, ele está par e passo. Vejamos que foi na semana passada que ele falou, não é? Ele esteve em Portugal, em conferência de imprensa, e ele fez muitas afirmações que dá em conta que ele tem o total domínio do país que ele governa. Infelizmente, ele tende a passar uma fotografia que não é. E mais uma vez, ele afirma dizer que as manifestações que têm havido no país é fruto da instrumentalização que muitos têm recebido. Essa informação que o presidente deu é perigosa. E o que está a acontecer nesses dias, a partir de ontem, dita claramente que a única pessoa que tem instrumentalizado esse povo é o próprio Poder Executivo. Porque nessa altura não se consegue apontar dedo a nenhum partido da oposição que está a incitar a manifestação. Mas o presidente tem noção do que está a acontecer, porque ele tem a amabilidade de maquiar o que não é, fazendo uma fotografia de um país que não está a existir na realidade, enquanto que está a acontecer exatamente o contrário do que ele afirma. Isso eu volto a dizer. Eu apelo ao diálogo, sim, mas o titular do poder tem de ter a capacidade de ouvir os podres que andou a se criar. E ontem eu disse claramente que o furúnculo amadureceu demais. Cheira a podre neste momento. Ok, eu acredito, sim, considerações finais para
podermos sair desta comunicação, porque nós aqui mesmo estamos no grito de socorro do quanto está a se vivenciar Angola, neste caso. Ainda há mais tiroteios, 16 horas escuto tiroteios, e de certeza a coisa não está nada boa, porque os supermercados foram todos vandalizados e as pessoas poderão não saber o que comer. Sim, já uma interferência. Sim, algumas considerações finais da nossa conversa. Há um ruído muito grande. Sim, considerações finais da nossa conversa. Há uma interferência, estamos a ter uma interferência. Epa, da minha parte, você da minha Sim, parte, ok. Da minha parte que haja diálogo, não tem que fazer nada. Ok. Que convoquem o Conselho Pública, que estão a falar de país, para tratar, se possível, que se convide o Conselho das Igrejas, que se convide os da cidade, as igrejas, para ajudar a acalmar os ânimos. Que se convide as igrejas, que se convide os bispos da SEASTE, o Conselho das Igrejas Cristãs, o Conselho da República, para minimizar os ânimos, porque sem diálogo não se vai a caminho nenhum. É preciso um consenso com o povo, porque no fundo esse povo só precisa de conforto, precisa de uma palavra de conforto, mas também não prometer muito para não provocar esperança. O povo precisa de conforto, então o diálogo acima de tudo é a base fundamental. Agora, a força das armas, dos tanques de guerra nas cidades, tiroteio, vai provocar mais ainda a ira do povo. E provocar a ira do povo, vamos nos transformar num caos perigoso em Angola. Porque eu vi que o AMBO hoje, parece que também tem alguma manifestação, também estão a movimentar-se, tem tiroteiros, estão a mandar parar os táxis. Isso depois vai se transferir de província para província e a coisa não vai ficar boa. O mais cedo é sair e aconselhar a sociedade, usar fóruns de conselho, usar formas qualquer, eles sabem melhor que nós. Aquele abraço, líder. Companheira Belafonte, considerações finais. É para dizer que na Mutamba também há tiroteiros, e já alguém foi alvejada, tem uma senhora que foi alvejada na Mutamba, então a situação não está nada fácil. Considerações finais relativamente ao grito de socorro, do quanto nós estamos a vivenciar desde o dia 28 de julho. Prontos. Para nós, gostaríamos de antemão desencorajar a todos que nessa altura estão negativamente a contribuir para os vandalismos que têm se assistido. Desencorajamos totalmente que esta não é a via acertada para chegarmos então a salvar a Angola nesses casos. E a outra, apelar aos órgãos de comunicação social, nessa altura que estamos em casa, a maioria da população, é importante que se deve manter a comunicação pública, porque nessa altura nem todos têm possibilidade de
entrar para uma rede social para assistir o que está a passar no país. Então, é importante que os órgãos públicos, ao invés de colocar uma informação de outros países, para saber o que está acontecendo nos outros países, é bom que, de tempo em hora, nos comuniquem a real situação do país, para estarmos exatamente informe daquilo que se está a passar, os órgãos de comunicação. Por outro lado, gostaríamos de pedir ao titular do Poder Executivo que abra mesmo o coração. Nessa altura, gostaríamos que tivesse um pronunciamento de seu lado, tal como tem feito os discursos. Devia também, nessa altura, nem que fosse... O discurso de votação do agora. Nem que fossem 5 minutinhos, não é? Para tecer alguma palavra à nação. Penso que até aquele que está aí a vandalizar precisa de ouvir uma palavra do pai, pelo menos uma palavra a pedir, a apelar à população para exatamente haver uma paz entre, como ele diz, nós somos o patrão, entre o patrão e o empregador. Deve haver exatamente esse diálogo e continuar a apelar à população que está em casa, que continue mesmo em casa, porque a situação não está para menos. Se calhar a bala que dispersamente atingiu o outro pode lhe atingir se não ouvir exatamente o clamor daqueles que querem o teu bem e lhe pedem para ficar em casa. É bom que fiquemos mesmo em casa e nos mantenhamos então informados até que essa situação se amenize. Acima de tudo, deve haver um diálogo sincero, um diálogo aberto, para que situações de gênero não possam agudizar nos próximos dias, meses ou anos, então, que se avizinham. Para nós, era isso que tínhamos de deixar como resumo. Ok, nós, em Nova Roupagem Produções, agradece. Juntou-se a nós o jornalista Venceslau Bernardo, mas depois o sinal bloqueou. Depois juntou-se a nós o querido Benedito, a querida Bela Fonte Singh, o companheiro Epalanga Elder. Obrigado por estarem